Se quer continuar acompanhando a história do verde, se inscreva no canal, deixa o like e, se possível, comente. Vamos ao próximo capítulo. Droga, já é dia novamente. No início da manhã, Lee Yun já estava desanimado. O parlamento sul-coreano, na sua infinita sabedoria, tinha aprovado um projeto de lei indesejado apelidado de Não Deixe Ninguém para Trás, o qual foi concebido para eliminar párias, antissociais e desajustados da sociedade coreana. Toda essa estupidez foi fundamentada sobre a teoria que insistia que aqueles que nasciam e eram criados com origens defeituosas criavam um risco maior de tornarem-se pessoas que cometiam crimes violentos e mais propensas a declarar divórcios, por exemplo. Eram aquelas famílias sem pais e que tinham enormes dívidas para pagar aos agiotas. De acordo com a lei, todos os cidadãos coreanos que tinham 20 anos de idade ou mais com falhas visíveis na sua formação eram obrigados por lei a visitar um psiquiatra, ocasionalmente, para um exame mental. Em suma, Lee Yun era elegível para isso, visto que havia perdido seus pais em sua infância e havia sido assombrado por agiotas em sua adolescência. Assim, Lee Yun foi para o grande centro de reabilitação da sociedade. Eu me sinto como se tivesse viajado no tempo de volta aos anos 60. Grande sociedade, minha bunda, que vergonha! Murmurando queixas por todo o caminho, Lee Yun entrou no centro de reabilitação. O nome sugeria um interior decorado de forma romântica. A sala de recepção estava cheia com jovens nos seus 20 anos de idade que também tinham vindo fazer seus exames médicos sobaleiros socialmente inaptos, então ele teve que perder mais outra hora à espera de sua vez para se registrar. Olá, eu sou o Lee Yun. Estou aqui para fazer o teste psicotécnico sobalei. Não deixe ninguém para trás, entendo. Por favor, preencha esse formulário. Uma enfermeira em um uniforme branco entregou a Lee Yun um pedaço de papel. O que é isso? Nós criaremos uma análise completa de seu estado mental com base em suas respostas a este questionário. Se você se enquadrar na categoria dos socialmente ineptos, você será obrigado a entrar no centro de reabilitação e a receber tratamento periódico. Nesse caso, o governo enviará um cheque mensal para sua família como compensação. Que lei desumana! O governo tinha feito praticamente nada para apoiar os mais desfavorecidos, quando eles estavam sofrendo infâncias terríveis, abusados por seus pais ou sendo expulsos da escola. Não, agora eles tinham que aceitar uma desvantagem se eles quisessem se inscrever em uma universidade quando saíssem da escola. Pior ainda, eles não eram nem mesmo elegíveis para cargos no governo. A guerra ao terror apresentou uma desculpa viável para segregar os ricos dos pobres. Sim, Madame Lee Yun pegou o formulário e o preencheu rapidamente. Nenhuma vez a caneta deixou a superfície do papel. Lee Yun tinha pensado naquelas perguntas por muitos anos, de modo que as respostas foram fluindo a partir de seu coração. Eu terminei. Posso sair agora? É claro. Pegue isso para custear a tarifa do ônibus. Pelo menos, o governo mostrou um pequeno sinal de piedade. Lee Yun levou as moedas e deixou o hospício. Enquanto isso, o questionário apresentado por ele começou a rodar entre os psiquiatras do centro. Xiaoyei, PhD. Em psiquiatria, estava rindo tanto que parecia que seu pescoço iria quebrar. A médica cuja atitude lhe rendeu o apelido de Rainha de Geló estava rindo negligentemente em público, o que era uma visão rara para as enfermeiras. Será que ela finalmente teve sucesso em se comunicar com seu cão de estimação? Acho que sim. Nada é impossível para a doutora. A doutora Cha havia imigrado para os Estados Unidos com seus pais, ambos diplomatas, quando era jovem. Ela formou-se cum laude pela Universidade de Harvard com a idade de 20 anos e terminou seu doutorado antes de completar 23. Combinando beleza e cultura, mas cheia de orgulho, ela nunca havia demonstrado esse nível de humanidade anteriormente, o que se tornou um tópico na boca de todos. No final, a enfermeira-chefe decidiu colocar sua cabeça acima do parapeito e perguntar: Doutora Cha, o que é tão engraçado? Olhe isso, rindo tanto que já estava até chorando. A doutora Cha deu para a enfermeira-chefe o que ela estava segurando em sua mão. Era uma única página de um formulário que alguém havia preenchido para a lei Não Deixe Ninguém para Trás.
7 perguntas curtas e com respostas igualmente curtas. Questionário nome. Leon 1. Qual é seu nome? R. Leon 2. Qual é sua profissão? R. Um grande vilão que ameaçará a paz mundial 3. O que você está fazendo? R. Preenchendo este questionário. 4. Quais são as 3 coisas mais memoráveis ou valiosas que você tem feito em sua vida? R. Ter atingido um nível máximo no jogo Continente da Magia. Ter jogado um jogo online por 200 horas contínuas sem comer ou dormir. E ter vendido minha conta. 5. O que você acha dos políticos no poder? R. Porque nós não podemos apenas exportá-los para a China e Japão? 6. Quando você identificou sua posição social? R. Depois que eu assisti ao filme Planeta dos Macacos. 7. Como você descreveria sua identidade em uma única frase? R. Eu sou um dragão. A enfermeira pareceu surpresa quando terminou de ler o documento. Não me diga que isso é um resumo a partir de algum romance gráfico? Não. Parece que um dos indivíduos preencheu isso esta manhã. Você não viu o selo de confirmação na parte inferior direita? Um maluco típico, você está errada novamente. Se ele fosse um louco, ele não estaria observando a sociedade sarcasticamente e precisamente como fez neste questionário contra o senso comum. A doutora Shah concluiu que ele era mentalmente normal. Da perspectiva de um psiquiatra, ela quase podia ouvir um grito de desespero crescente a partir dessas respostas. Para ser capaz de ridicularizar a sociedade de tal forma, este jovem homem chamado Leon deve ter vivido uma vida incolor em um mundo de crueldade. Ufa, a enfermeira-chefe não pôde fazer nada a não ser suspirar. Ela não tinha nenhuma razão para contradizer a conclusão da médica. No entanto, ela pensou que a doutora Shah, que possuía um Ph.D. em psiquiatria nos Estados Unidos e era idolatrada em periódicos médicos mundialmente reconhecidos, estava acima das pessoas normais, ou esse cara, chamado Leon, estava abaixo dos normais. Ambos são simplesmente anormais. Ou eles são normais e eu sou a única louca na sala. Talvez a dura verdade seja que o mundo inteiro enlouqueceu, a enfermeira-chefe pensou enquanto sua cabeça girava. Doutora Shah pegou o formulário e levantou. A sociedade precisa de diferentes tipos de pessoas. Que assim seja. Você não precisa olhar profundamente para isso. Falando nisso, eu mostrarei isso para Soyeon, a paciente Jeon Soyeon. Sim, você acha que ela lerá isso? Ela lerá. Aqueles que fecham sua mente são mais prováveis a aspirar pela atenção do exterior. Eu só espero que ela ria desta vez. A doutora Shah pegou o questionário que Leon tinha preenchido e dirigiu-se para a enfermaria. O destino dela era uma ala especial localizada no 12º andar. Com instrumentos médicos novos e os melhores médicos, a ala estava equipada com uma piscina privativa e um ginásio. O quarto custava cerca de 20 milhões de won por dia. Olá, Soyeon, eu estou aqui para vê-la sorrindo para sua paciente. Xiaolei entrou na ala. Uma menina pálida levantou a cabeça a partir de um livro que ela estava lendo. Mesmo entre as supermodelos, cujos olhares são seus únicos destaques, elas seriam ofuscadas pela beleza dela, mas seu rosto estava vazio de emoções. Como uma boneca francesa, ela parecia tão sem vida. Deus acabou dando a ela mais beleza do que ela poderia viver com. A doutora Shah pensou tristemente. Pelo fato da garota ser tão bonita, ela era excessivamente amada pelo seu pai protetor. A linha tênue de tabu entre um pai e uma filha nunca havia sido quebrada, mas sua mãe era paranoica, desconfiada de seu marido e profundamente ciumenta em relação à beleza de sua própria filha, resultando em um abuso implacável na infância. Posteriormente, veio a tragédia daquele fatídico dia. Desde então, a menina tinha perdido o poder da fala. Quando ela era jovem, Soyeon tinha sido um anjo preso em um corpo terrestre. A doutora Shah, que costumava ser uma amiga próxima dela, sempre sentiu pena de Soyeon ter sido privada de sua cota de amor e inocência. Deu uma olhada nisso. Eu não estou autorizada a remover qualquer documento do meu escritório, mas eu queria mostrá-lo a você. A doutora Shah deu à menina o formulário apresentado por Leon.
Os olhos sem vida e vazios de Soyeon deslizaram sobre o papel e a doutora Cha esperava que ela explodisse em um ataque de riso. Ela esperava que, contra todas as probabilidades, Soyeon se abrisse mesmo que apenas um pouco. Você sabe que, se você rir desta vez ou mesmo sorrir, será sua primeira vez em cerca de 5 anos? A doutora Cha pensou tristemente. Porém, o rosto ainda assim destruiu as esperanças da médica. A menina examinou o questionário e apenas devolveu para ela. A médica mais uma vez sentiu o coração partido ao se lembrar de quão brilhante Soyeon havia sido outrora. Tudo bem, você precisa de mais alguma coisa? Doutora Cha perguntou. Soyeon gentilmente sacudiu sua cabeça. Então, não hesite em me chamar a qualquer momento. Se você precisar de algo. Doutora Cha saiu da sala em silêncio. Ela riu. A enfermeira perguntou, visto que ela não tinha autorização para entrar no quarto. A doutora Cha sorriu amargamente. Não funcionou novamente, a enfermeira disse, respondendo à sua própria pergunta, quando viu o sorriso amargo da doutora Cha. Não. Eu não consigo encontrar uma maneira de abrir o coração ou a mente dela. A doutora Cha disse e continuou. Eu preciso reabilitar ela para manter a fé do presidente em mim, não, pelo bem da Soyeon. Incontáveis psicólogos, psiquiatras e até mesmo xamãs tinham sido contratados para combater a condição de Soyeon, sem sucesso. Nenhum deles pôde derreter o coração congelado. Agora, quase todo mundo tinha desistido de qualquer esperança de ajudar a menina. A enfermeira também estava chorosa. Ela estava triste pelo fato de uma menina tão bonita não falar e não rir, presa sozinha em sua própria concha fechada. Não há qualquer outra forma de terapia ou medicamentos para ajudá-la. A enfermeira perguntou. O remédio psiquiátrico não funcionará enquanto o paciente se recusar a abrir sua mente e aceitar a realidade. A doutora Cha disse. Então, ela viverá assim para o resto de sua vida. Nós temos que fazer algo para recuperá-la. Ela só precisa de um empurrão, algo que a conduzirá a enfrentar a realidade. Mas já se passaram 5 anos. A consciência dela poderia estar presa até agora, ou pior ainda, já ter ido há muito tempo. É nosso trabalho não deixar que isso aconteça. Não importa o que, eu a trarei de volta. A determinação da doutora Cha era feroz. Ela tinha se formado em psiquiatria e voluntariamente veio a este hospital a fim de salvar Soyeon. Eu já comecei um novo tratamento há 1 ano. Eu nunca ouvi sobre isso, é claro que não. É porque eu tinha que manter isso em segredo. É estrada real. Ela está passando seus dias e noites dentro do jogo, com exceção dos horários destinados à medicação e ao aconselhamento. Então, exatamente. Deixe ela recomeçar no mundo imaginário e extraia ela da concha. Desta forma, ela seguirá em frente passo a passo, onde poderá interagir com os outros. Eu espero que ela recupere sua fé perdida nas pessoas e sinta emoções as quais nunca havia sentido antes, pelo menos na realidade virtual. De volta para casa, Leon visitou o site de transação de itens antes de conectar-se à estrada real. Embora Leon tivesse trocado apenas um item por lá até agora, a posição de sua conta era de triplo diamante. Isto se deu em razão da conta do jogo Continente da Magia, que ele havia vendido, ter sido avaliada em mais de 3 bilhões de won. Só ela o elevou para o status VIP de prestígio. Comprou espada de ferro mais 20 de força por 400,000 won. Comprou anéis para guerreiros. Ofertas. Comprou botas azuis para a classe Ranger. 300,000 won, negociável. Compro brincos para magos pelo valor do livro Estrada Real que li mais algo. A lista de itens em demanda tinha milhares de páginas de extensão e a pesquisa por palavra-chave resultava em milhões de resultados, mas poucos deles realmente fechavam negócio. Um número de usuários estava ávido para conseguir itens bons e a demanda era insanamente alta. Basicamente, os fornecedores não conseguiam suprir a demanda. O sistema favorecia os vendedores e quando um deles colocava um de seus itens, o leilão ficava lotado em minutos. Vendo clava do espírito vermelho 105 de durabilidade C/96, 105 dano mais 15 for 100,000 won. Vendo anel da benção do brilho.
Raro/cura 3 MP por SEG por 5 min a partir de 3.000.000. Vão vendo brinco do Messias. Def. Mag. Melho. Magia de fogo mais 8% ESP. 4.000.000. Vão vendo martelo do ferreiro Thomas. Mais 15% de chance de sucesso em forjar armamentos. Permite você fabricar armas melhoradas por 5.000.000. Vão. Os itens no top 10 do leilão alardeavam preços exorbitantes. Eles eram seguidos por itens menores abaixo, os quais ainda valiam pelo menos 100 mil won. Este mercado inflacionado sinalizava que os itens estavam em falta. Se Wade não tivesse tido sorte suficiente de obter a espada de ferro no início, ele teria repetido missões comuns aqui e ali para recolher algumas moedas de cobre de cada vez e, posteriormente, corrido para a oficina de um ferreiro para comprar uma espada imperfeita antes de se dirigir ao campo de caça. Caso contrário, ele teria que socar os monstros, contando com os atributos que ele tinha acumulado golpeando o espantalho. Nesse caso, seu poder de ataque teria sido reduzido para metade sem os efeitos da mestria com a espada. Comparado com armas e equipamentos que estavam altamente moldados, os itens criados por um ferreiro ou alfaiate eram baratos. Itens relevantes para a classe de escultor não estavam sequer disponíveis. Estrada Real tinha aberto apenas 15 meses atrás e os usuários ainda estavam imersos em subir de nível e se aventurar. Até agora, Leon não tinha conhecimento de outros artesãos. 70% do continente ainda era desconhecido, por isso muitas masmorras ainda estavam inexploradas e muitas missões sem solução. Com uma oportunidade infinita apresentada diante de seus olhos, apenas alguns usuários sonhavam em se tornar artesãos. O reino Rosenheim era uma porção relativamente nova do mundo que só tinha sido descoberto cerca de 6 meses atrás. 13. O grupo de expedição que viu pela primeira vez o reino tinha ganho enormes lucros. Rosenheim estava localizado longe do centro do continente, mas os territórios desconhecidos e as masmorras inexploradas estavam espalhadas por toda parte, bem como os monstros fortes que eram abundantes. Esta foi a principal razão pela qual Leon ter escolhido Rosenheim para começar sua grande aventura. Será que eu comecei tarde demais? Não, eu ainda tenho uma chance para recuperar o atraso, ele disse para si próprio. Leon sacudiu sua cabeça. Enquanto os concorrentes estavam passando de nível e participando de aventuras, Leon tinha se exercitado e coletado informações durante um ano inteiro para se preparar. Ele não queria vender sua conta mais. O procedimento de transação de uma conta de um jogo online era mais complicado em um jogo de realidade virtual onde uma varredura da íris era usada para verificar a identidade do jogador. Além disso, Leon tinha que permanecer no negócio ao invés de fazer dinheiro rápido. Estrada Real tinha que sustentar sua família financeiramente pelo menos nos próximos 5 anos. A este ritmo, Estrada Real dará à minha família algo para viver pelos próximos 5, não, 10 anos. Então, eu posso me dar ao luxo de enviar a Ian para a faculdade. Estabilidade vem em primeiro lugar. Eu abandonei o ensino médio, mas a Ian merece uma vida melhor, ele disse para si próprio. O telefone começou a tocar de repente. Leon olhou em volta e percebeu que a avó e a Ian estavam fora de casa, então ele pegou o telefone com relutância. Alô? Quem está falando? Leon, é você? Você ainda soa áspero ao telefone, cara. Sou eu, Sang-won. Oh, é você, Sang-won. Leon não ouvia esta voz por um longo tempo. Desde que eu saí da escola, ele pensou amargamente. E aí, o que foi? Leon perguntou. Nós temos uma reunião de ex-alunos esta noite, eu não dou a mínima para isso. Não é suposto ser frequentada apenas pelos formandos. Não é nem mesmo engraçado se um desistente como eu aparecer na reunião, mas, sem mas. Você sabe por que eu desisti da escola. Eu não tenho nada a ver com a escola agora. É isso aí. Me faça um favor, Sang-won. Nunca mais me ligue. Leon desligou o telefone e suspirou profundamente. Foi um telefonema que ele não queria, no mínimo.
Se ao menos ele tivesse um apagador de memória tipo o do filme MIB, então, sem dúvidas, ele teria apagado todos os 3 anos de seu ensino médio, a pior memória e um dos pontos mais baixos de sua vida. Naquela época, Lee Yun tinha sido espancado e ameaçado pelos agiotas. Ele tinha que se esgueirar para ir à escola. Ele tinha ido à escola ao amanhecer e sair à meia-noite, como se estivesse brincando de esconde-esconde. Por um par de dias, Lee Yun tinha evitado os agiotas, mas eles eram mais espertos do que ele pensava. Eles tinham contratado gangsters de rua para pressionar os professores na escola. Lee Yun tinha até mesmo sido informado pelo seu professor de sala de aula para pagar sua dívida, bem na frente de seus colegas. O professor tinha se ajoelhado diante do estudante perdido, suplicando em meio a lágrimas que ele não queria se envolver naquela loucura. Foi a gota d'água. Eu abandonei a escola no dia seguinte, ele murmurou para si mesmo. Lee Yun estava um pouco curioso sobre como seus velhos amigos de escola eram na faculdade, mas mostrar o rosto na reunião só reviveria aqueles momentos vergonhosos. A verdade inescapável é que a única coisa que me resta a fazer é jogar o jogo de realidade virtual. Lee Yun acabou o almoço e entrou no jogo novamente. Wade nunca faltou à sua rotina diária de se estabelecer na frente da mansão de Rodrigues do amanhecer ao pôr do sol. Quem mais seria capaz de lidar com dias sem graça como estes? O que você acha sobre ir caçar no Vale Ocidental? Arpias têm um nível elevado, mas se nós nos juntarmos, elas serão fáceis. Eu ouvi que você se juntou a uma missão de escolta para as caravanas com destino à aldeia Eline. O preço do sangue de Troll tem aumentado ultimamente por quase o triplo do valor habitual. Eu receio que uma grande guerra esteja chegando. Uma abundância de conversas entrava nos ouvidos de Wade. Cavalos relinchavam, carruagens passavam. Sentado na avenida principal, Wade podia pegar muita informação. Ele aprendeu o que estava acontecendo no mundo. Sem este tipo de diversão, ele já teria desistido. Quando Wade acertava o espantalho, ele estava pelo menos desfrutando de uma sensação de estar se tornando mais poderoso. Era uma autotortura ter que se sentar ainda sob o sol escaldante. Buda não ficou encarando uma parede por vários dias, meditando. Wade se perguntou. Ele estava passando por uma experiência semelhante, decidido a ver Rodrigues. Nos últimos 2 dias, Wade tinha encontrado Pali e Irene para irem caçar juntos. Eles não eram tão fortes quanto ele, de modo que ganharam experiência mais lentamente. Ainda assim, eles poderiam caçar monstros como quisessem, dia e noite. Graças ao horário flexível deles, eles alcançaram um nível de Wade. Os 30% de bônus sobre a experiência na partida eram tecnicamente anulados pelo fato de que os monstros ficavam 50% mais fortes do que durante o dia. Na maioria das vezes, a caçada durante o dia era mais eficiente para os usuários de nível baixo. Além disso, Wade foi penalizado por estar indeciso quanto à classe, de modo que ele não podia aprender qualquer habilidade. Ele ficaria para trás em níveis de habilidade se ele se convertesse a uma classe em um nível mais alto do que a média dos usuários. Por último, mas não menos importante, isso testou sua paciência, pois ele estava desperdiçando um tempo precioso esperando no meio de uma rua. O que eu posso fazer agora? Maestria em esculpir esculturas. Wade olhou em volta e encontrou um pedaço de madeira que parecia ter sido jogado fora a partir da roda de uma carruagem. Pegando o pedaço de madeira, Wade ativou a habilidade de esculpir. Esculpa isso. Corte. À medida que a mão de Wade se movia, a madeira era cortada aqui e ali. Quando a habilidade terminou de esculpir, Wade suspirou. A peça, outrora um quadrado de madeira, foi talhada em uma pequena peça circular. É melhor eu fazer isso sozinho. Wade pegou outro pedaço de madeira e começou a cortá-lo com a lâmina de esculpir. Com sua experiência passada ao trabalhar duramente em uma fábrica têxtil, a qual focava em trabalho manual, a atividade de manufatura era como uma segunda natureza para ele. A lâmina de esculpir era tão afiada que, com apenas um toque, ele esculpiu através da madeira. Depois de algumas tentativas e erro, ele finalmente esculpiu a peça de madeira em uma espada curta.
A proficiência da habilidade maestria escultural subiu. A proficiência da habilidade artesanato aumentou. 2 janelas de mensagens apareceram em cascata. Wade aprendeu algo. Ele não precisava ter confiança em sua habilidade de esculpir para esculpir um objeto. Além disso, ao usar a habilidade, ele tinha que reconhecer exatamente a forma com a qual estava trabalhando. É melhor eu praticar a habilidade em esculpir mais frequentemente. Entediado, Wade reuniu vários pedaços de madeira e começou a esculpi-los. É divertido de sua própria maneira. Então veio subitamente a Wade que quando ele estava na escola, seus professores de arte o haviam elogiado por ser bom em fazer as coisas. O que Wade esculpia normalmente acabava sendo inútil, mas algumas das peças pareciam aceitáveis mesmo para os olhos dele. Ele passou 5 horas esculpindo pedaços de madeira. Parecia estranho ver um homem sentado cortando madeira com uma lâmina de esculpir, mas ele sentiu que era melhor do que matar o tempo em vão. Tingo subiu de nível. Maestria escultural, iniciante NV, 2,0%. Permite produzir trabalhos mais complicados. Diminui a taxa de falha com a habilidade. As habilidades artesanato e maestria escultural de Wade subiram de nível rapidamente porque seu nível comparativamente baixo precisava de uma pequena quantidade de experiência para atingir um nível mais alto. Wade ficou impressionado. Como seu nível em maestria escultural aumentou, várias janelas apareceram enquanto ele estava cortando um pedaço de madeira. Dicas visuais eram dadas, tais como onde cortar em um círculo ou quais padrões estavam disponíveis. Wade poderia escolher uma das dicas, que eram automaticamente processadas. Mesmo que ele cometesse um erro, a maestria escultural complementava a escultura para refinar o produto final. Agora ele estava fazendo estátuas de qualidade. Wade esculpiu uma raposa que ele havia caçado em outra noite e uma estátua de um lobo, a qual foi mais fácil do que ele pensou. Ele colocou as estátuas concluídas que emanavam vida ao lado dele. O nível da habilidade de Wade estava atualmente em 2, mas a lâmina de esculpir de Zag dobrou-a para 4. A faca era um item exclusivo que qualquer escultor morreria desejando. O problema era que ninguém se importava. A classe de escultor estava perto da extinção. Mesmo que houvesse alguns aspirantes a escultor sobrando, seus níveis eram medíocres, por isso era impossível esperar um bom preço pela lâmina de esculpir de Zag. Quando Wade terminou uma das peças arte, notificação, novo atributo, arte. Notificação, atributo arte. Um presente na compreensão e na prática da criação. Arte cria produtos elegantes em um sentido estético e prático. Ela aumenta quando você vê, ouve, cheira, prova ou toca coisas bonitas, ou ao criar obras de arte. Wade ficou em silêncio, calculando o potencial infinito prometido pelo atributo de arte. Em seguida, ele tomou uma decisão rápida: excluir o atributo arte. Notificação: este atributo não pode ser excluído. Maldição. Um usuário não podia criar atributos infinitamente. O número máximo de espaços de atributos era de 15. Wade considerou insuportável que um dos espaços havia sido desperdiçado com arte. Até porque ele planejava preenchê-los apenas com os absolutamente necessários. Isso não pode ser evitado. Ele pensou amargamente. Wade, que não se importava com a estatística em arte, jurou que nunca distribuiria quaisquer pontos de atributos nela. Ele ficou aliviado ao saber que o atributo aumentaria automaticamente, mas ele estava cético sobre como isso funcionaria. Wade continuou esculpindo pedaços de madeira, embora estivesse mais interessado nos efeitos extras do que na maestria escultural em si. Maestria escultural é algo inútil, mas a habilidade de artesanato vale a pena o esforço em muitas áreas. Ela aumentará o poder de ataque de espadas arco e flecha, as quais se baseiam nas mãos. Eu posso trabalhar com artesanatos sensíveis também. A habilidade de artesanato era uma necessidade que influenciava em tudo quanto é lugar. Você ganhou uma taxa de especialização na habilidade de artesanato. Notificação: subiu de nível. Artesanato, iniciante NV, 3,0%. Permite que você aprenda habilidades culinárias e de alfaiataria.
Aumenta o poder de ataque com armas de combate corpo a corpo e de longo alcance, 3% ATQ. Aumenta o poder de ataque com os punhos, 5% ATQ. O nível da habilidade de artesanato de Verde atingiu 3 com a arte de esculpir, o ajudando a obter experiência mais rápido. Ela realmente vale a pena. Verde estava satisfeito com um aumento rápido em seu nível na habilidade de artesanato. Foi em parte porque as obras de arte que ele tinha produzidos estavam, de fato, no nível 4 graças à lâmina de esculpir de Zaab, mas a maestria escultural foi o fator principal. Habilidades de culinária e alfaiataria, por exemplo, afetavam muito a habilidade de artesanato, mas elas não podiam rivalizar com a maestria escultural em delicadeza e proficiência. Simplificando, a maestria escultural era essencial para melhorar a habilidade de artesanato. Desnecessário dizer, ninguém se incomodaria aprendendo a maestria escultural a fim de melhorar a habilidade de artesanato. Merda, eu nunca aprenderei a habilidade de alfaiataria. Eu odeio isso. Verde considerou positivo dominar as habilidades básicas de culinária para que ele pudesse desfrutar de uma deliciosa comida com as receitas online. Sem mencionar que comprar ingredientes diretamente de uma mercearia e cozinhá-los com as suas mãos era mais barato do que encomendar um prato em um restaurante fino. Igualmente, Verde poderia preservar melhor a estamina ao usar refeições caseiras quando ele saísse em uma missão de caça por 1 ou mais semanas sem voltar para a civilização. Comida instantânea não conseguia recuperar a estamina ao máximo. Além disso, ele estava tão assombrado pela memória de trabalhar arduamente em uma fábrica têxtil que estava decidido a abster-se de aprender a habilidade de alfaiataria. Eu odeio costurar mais do que qualquer outra coisa. Eu nunca mais tocarei na maldita coisa, absorvido ao trabalhar em suas estátuas. Verde não percebeu que ele estava rodeado por sombras até que seus ouvidos capturaram conversas estranhas. Uau, isso é tão adorável. Parece que elas são reais. Eu nunca vi obras de arte tão vivas antes. Verde procurou a direção das sombras. Havia um grupo de pessoas vendo suas estátuas com admiração. Uma minúscula e bonita menina apontou o dedo para a estátua de coelho. Oi, acho-se, ela está à venda. Verde teria gentilmente corrigido ela de que ele era apenas um adolescente, mas essa era a forma como uma mulher solteira, na casa dos seus 30, reagiria a um rótulo de senhora. Mas, sim. O que eu posso fazer por você, jovem dama? Verde disse, sorrindo educadamente, pois ele sentiu o cheiro do dinheiro. Eu quero aquela. Quanto ela custa? Entregando a estátua de coelho, um pensamento de passagem veio a Verde. Verde foi pressionado a dar um preço justo. Desfazer-se daquelas estátuas com um lucro agora ou deixá-las ficar lá para sempre, acabando em uma lata de lixo. Ele mostrou 2 dedos e disse, custará este tanto 2 moedas de prata? É mais barato do que eu pensava. A menina pagou 2 moedas de prata e pegou a estátua. Este coelho é realmente bonitinho. Eu manterei ele como uma lembrança. Estupefato, Verde olhou para as costas dela enquanto ela partia agradavelmente. 2 dedos significavam 2 moedas de cobre. Apenas 2 cobres, mas a menina pagou 100 vezes o valor pedido. Ei, eu quero comprar uma também. O mesmo aqui. Vou levar as 2 raposas de lá. As pequenas estátuas de Verde venderam bem. As pequenas estavam cotadas em 2 moedas de prata e as grandes em 3. As estátuas de raposas e de coelhos que ele havia caçado na área, em torno da cidadela, foram mais populares do que as em forma de espada ou de escudo. Os animais pareciam bonitinhos e os clientes os preferiam como uma memória de seus tempos como novatos. Um usuário de nível 100 poderia facilmente fazer algumas moedas de ouro por dia. Para eles, 2 moedas de prata era uma pechincha. O estoque de estátuas esgotou rapidamente. Você pode, por favor, nos fazer uma estátua em forma de raposa? Uma raposa com 9 caudas. Você pode fazer isso? Verde contemplou e concordou. O pedido não era tão difícil quanto parecia. O modelo padrão de uma raposa mais 9 caudas. Por que não? Sim, senhor. Porém, você tem que pagar um extra para uma versão personalizada. Quanto isso custa?
5 moedas de prata resolveriam quando a palavra 5 saiu de sua boca. Wade lamentou que ele poderia ter exagerado, mas os compradores foram rápidos em responder. Ótimo. Eu quero. Então, você deveria fazê-la parecer muito bonita. Por favor? Na cidadela, há uma loja de esculturas, mas era especializada em estátuas em tamanho natural, às vezes adornadas com ouro e pedras preciosas, as quais não eram acessíveis para a maioria dos usuários. Já que ninguém mais estava interessado em maestria escultural, aquelas estátuas que Wade esculpiu tinham um valor colecionável. Uau, isso é tão legal! Aqueles que compraram as estátuas estavam animados, adorando suas compras recentes. Posso pegar seu nome? Então, quando eu quiser comprar outra, eu procurarei por você, Wade, escultor Wade. Se você quiser ter uma estátua ao seu gosto, não hesite em me chamar. Obrigado. Até logo. Antes do pôr do sol, os rumores do escultor se espalharam para as outras extremidades da cidadela e as pessoas vieram visitar Wade. Oh, lá está ele. Eu quero que você faça algumas estátuas para nós. Wade tinha ganho 4 moedas de prata a partir da caçada durante a noite de ontem e na de anteontem, mas 1 ou 2 estátuas faziam mais dinheiro agora. Levava apenas 10 minutos para esculpir uma estátua. Como os materiais custavam quase nada, era um comércio muito lucrativo. No dia seguinte, Wade parou em uma carpintaria e comprou madeira aos montes. Ele começou a produzir estátuas em massa. Conforme a habilidade de artesanato e a maestria escultural melhoravam, peças mais belas e delicadas estavam resultando. Desnecessário dizer que, abençoado por seu maior domínio nas habilidades, elas estavam sendo vendidas a um preço mais elevado e a um ritmo mais rápido. Obras-primas bem-sucedidas, 1 ou 2 a cada 1000, foram até mesmo colocadas em leilão. Sua opinião a respeito da maestria escultural mudou um pouco no processo. Um trabalho de meio período para garantir uma quantidade satisfatória de dinheiro no bolso. Quantidade satisfatória de dinheiro no bolso. Quantidade satisfatória de dinheiro no bolso.